Graça e paz, mais uma vez, querido irmão, querida irmã, que privilégio poder estar com você, que privilégio poder chegar até aqui com você. Se você está até aqui conosco também, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos num culto de domingo, culto online. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e agradecer a Deus porque você está conosco também online. Seja bem-vindo mais uma vez e obrigado por aguardar conosco aí até o momento da palavra. E é bom servir você e a sua casa nesse tempo com a palavra, com o ministério da palavra. Eu quero falar hoje sobre o valor da felicidade e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, do verso 24 ao verso 27. Mateus, capítulo 17, do verso 24 ao verso de número 27. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 17, do 24 ao 17. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Verso de número 26. Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Verso 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Palavras do Senhor. Feche os teus olhos mais uma vez. Vamos ter um tempo de oração. Pai amado, Pai querido, agradecemos pela tua santa e poderosa e abençoadora palavra. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que acrescenta sabedoria, o Senhor é aquele que acrescenta, Pai, ó Deus, entendimento, o Senhor é aquele que acrescenta revelação aos nossos corações. Pai, que a tua palavra possa falar comigo, possa falar com esse irmão e com essa irmã que aí está nos ouvindo e nos assistindo, ó Pai, e que possa nos edificar, nos aperfeiçoar, nos transformar nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, então nós vamos falar hoje sobre o valor da felicidade. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta para mim, para você, para cada um de nós. Qual é o valor da felicidade? Para você aí que nos ouve e nos assiste, qual é o valor da felicidade? Já parou para perceber ou se perguntar quanto é que custa ser feliz? Ser feliz custa caro ou custa barato? Ser feliz tem algum custo, tem algum valor? Qual que é o valor da felicidade? Você já parou para se perguntar isso? Você já parou para perceber isso? Não sei se você já se fez essa pergunta. Existe uma máxima que diz o seguinte: que o prazer é a felicidade dos tolos. O prazer é a felicidade dos tolos. Mas a felicidade em si é o prazer dos sábios. Há uma máxima que diz isso, que quem busca o prazer, busca a felicidade de uma forma tola, mas quem busca felicidade terá prazer como um sábio. Ou seja, o prazer é a felicidade dos tolos, mas a felicidade é o prazer dos sábios. Será que essa máxima é uma verdade para nós? Será que essa máxima é uma verdade para mim e para você, meu querido? Indo então aqui ao texto bíblico, quando Jesus e os discípulos estão chegando na cidade de Cafarnaum, Pedro então é interrogado por cobradores de impostos. E os cobradores de impostos perguntam para Pedro se o mestre dele, ou seja, Jesus, pagava as 2 dracmas. Para você que não sabe que imposto é esse das 2 dracmas, esse é o imposto que era cobrado da manutenção do templo lá de Jerusalém naquela época, conforme Êxodo capítulo 30, do verso 11 ao verso 16, e Neemias capítulo 10, do verso 32 ao verso 33.
Essas 2 dracmas eram cobradas a cada pessoa para que o templo de Jerusalém ficasse em pé, ficasse ali o sacerdote e ali tivesse ali a manutenção de toda a estrutura do templo. Então de cada cidadão ali que morava ali, judeu, grego ou romano, era cobrado então para a manutenção do templo 2 estáteis, mas de preferência era cobrado dos judeus que ali usavam e utilizavam aquele templo. Então, meu querido, minha querida, Pedro responde de uma forma positiva, com uma espécie de porta-voz àqueles interrogadores, cobradores de impostos. Sim, o nosso mestre paga. Então, quando Pedro entra dentro de casa, o texto diz que Jesus já logo se aproxima de Pedro e lhe faz uma pergunta. E pergunta para Pedro: olha, quando um rei, de quem um rei cobra o imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estranhos? E Pedro, sem titubear, então responde: dos estranhos. Então Jesus fala: então os filhos são isentos. Uma passagem bem enigmática, mas eu quero trabalhar aqui 3 valores de felicidade que eu enxerguei nesse texto, para que nós possamos aqui entender um pouco mais sobre o que é a felicidade e quanto que essa felicidade nos custa no dia de hoje. Talvez você pergunte também, né? Se o imposto da manutenção do templo, pastor, eram 2 dracmas, né? Eram 2 dracmas. Por que Jesus manda Pedro tirar do peixe uma moeda de estáter? Por que uma só? Se o imposto era 2 dracmas. Veja bem, tanto a dracma como o estáter eram moedas gregas, mas elas, mesmo sendo moedas gregas e ambas de prata, tinham pesos e valores diferentes. Um estáter era equivalente a 4 dracmas. Veja bem, então quando Jesus pede para Pedro ir até pescar um peixe, e da boca do peixe tiraram um estáter, que era uma moeda grega também, de prata, ele estava querendo dizer: você vai tirar dinheiro suficiente desse peixe para poder pagar o meu imposto e o seu imposto, para que ninguém se escandalize. Então Jesus Cristo não pagou só o imposto dele, pagou o imposto dele e pagou automaticamente o imposto de Pedro. Lembrando que eram 2 dracmas, e o estáter vale por 4 dracmas. Então era 2 para cada um deles, tanto para Jesus como para Pedro. Então, meu querido, minha querida, nós vamos aqui entender que Jesus Cristo estava dizendo, e aqui eu quero deixar bem claro que Jesus Cristo nunca foi obrigado a pagar tributo nenhum, mas para não escandalizar os homens, inclusive o templo, na qual ele chamava de casa do Pai, ele falou o seguinte: vamos pagar o imposto. Então, Jesus nunca foi obrigado a nada, mas sempre cumpriu tudo. Então você, meu irmão, minha irmã, nunca se sinta obrigado a nada, mas tenha o dever como bom cidadão e como bom cristão de cumprir tudo aquilo que a lei nos pede e os princípios bíblicos também. Então vamos lá. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que o texto trabalha a questão da importância do valor de 3 coisas em nossa vida. Esse texto simples, bem enigmático, trabalha a questão de 3 coisas importantes na nossa vida. E Jesus sempre foi um mestre que trabalhou na dualidade das coisas. Jesus sempre comentou nas suas parábolas, nas conversas com os discípulos, com as multidões, sobre a dualidade. Por exemplo, Jesus sempre falou sobre preço a ser pago, valor a ser estimado. Jesus sempre falou do custo e Jesus sempre falou de benefício. Jesus sempre tinha essa dualidade no seu discurso. Haja vista na passagem de Lucas, uma passagem que fala sobre custo, que eu gosto muito, que Jesus fala assim: calcule, se você sair para a guerra, quantos soldados você tem e quantos soldados o inimigo tem, para que você não perca a guerra. Calcule o custo de quanto você vai gastar numa obra, para que você começando, você a termine, não pare ela pela metade. Jesus sempre foi esse homem, esse mestre, esse rabino, preocupado com cálculo, com preço, com valor, com custo. E assim, porque ele também, quando ele dizia: se você quer me seguir, saiba o preço que você tem que pagar, saiba o valor que você tem que ter para me seguir. Jesus, ele sempre foi muito claro, como dizíamos os antigos, preto no branco, para que a gente soubesse e não ficássemos enganados naquilo de quem ele era e aquilo que ele tem para nós. Mas o texto, como eu digo, fala sobre 3 valores aqui que nós
vemos que Jesus sempre, como sempre, indica o melhor caminho, a melhor decisão que nós temos que tomar e o valor de cada uma das nossas ações. E eu quero aqui falar com você, querido irmão, querida irmã, quero trabalhar 3 desses valores abordados por Jesus nesse texto, numa perspectiva que possa nos ajudar a sermos mais que felizes ou bem-aventurados à luz do cristianismo. Então, o primeiro valor que eu quero compartilhar com você, valor de felicidade, moeda da felicidade, é o valor monetário. Você vai ver aí no texto aí que Jesus menciona, é mencionado no texto o valor do imposto e Jesus menciona o valor do estáter, o valor monetário, o valor financeiro. Mas aí eu quero citar aqui para esse ponto 1 do valor monetário, uma outra fala de Jesus que se encontra lá em Mateus capítulo 22, verso 21, um texto muito conhecido nosso. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então, meu irmão, minha irmã, o cristianismo nunca condenou a utilização financeira e nunca condenou a utilização tributária de nada. O cristianismo nunca condenou, nunca. Você nunca vai ver Jesus e o cristianismo em si condenando nenhum tributo e condenando nenhuma questão financeira. Por isso que eu costumo dizer sempre, meu irmão, minha irmã, que não é errado nós falarmos sobre finanças, não é errado nós entendermos finanças, pelo contrário, o cristão deve saber como utilizar bem as suas finanças, como servir bem as pessoas, o mundo com as suas finanças. Então, o cristianismo nunca advertiu a utilização financeira ou tributária de nada. Contudo, o cristianismo adverte a autovalorização que eu e você podemos dar ao dinheiro, ou na linguagem paulina, condena o amor ao dinheiro. Você vai ver lá em Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus comparando, o diabo nunca pode ser comparado a Deus. Pelo contrário, o diabo não pode ser comparado a Deus em poder, em força, em grandeza, em beleza, em formosura, em nada. Porque o diabo é uma criatura caída. Mas se tem algo que Jesus Cristo equilibra como igual a Deus, é o dinheiro. Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus vai dizer o seguinte, que não dá para um cristão servir a 2 senhores. Não dá para o cristão servir a Deus e servir ao dinheiro. Em outras versões está servir a mamon, e outras versões servir a riqueza. Ou você escolhe servir a Deus, ou você escolhe servir ao dinheiro. Então o único Deus que Jesus equilibra com o Deus, o Pai, o Abba, é o dinheiro. Porque, meu irmão, minha irmã, se tem algo que pode nos fazer desviar da fé, como o próprio Paulo colocou também em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, é o amor ao dinheiro. Ou nós amamos a Deus, ou amamos ao dinheiro. Não dá para amar um e amar o outro, porque a gente vai acabar amando mais a um do que o outro. Então Jesus, quando adverte isso, meu querido, minha querida, ele pede que o nosso amor não seja ao dinheiro, mas o nosso amor seja totalmente a Deus. Por isso que no versículo de número 33 do mesmo capítulo fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, as coisas que ele menciona no capítulo 6, nos serão acrescentadas. O que comer, o que vestir e ser cuidado, amparado por Deus. Então, meu querido, minha querida, o dinheiro é causa, a Bíblia vai dizer que o dinheiro é a causa do desvio da nossa fé. O dinheiro é a causa do desvio da vontade de Deus. E há quem acredita que o dinheiro traz felicidade. Há quem acredita que o dinheiro traz felicidade. E há pessoas que, baseado nessa afirmação que o dinheiro traz felicidade, falam assim, eu acredito que o dinheiro traz felicidade. Se você não acredita que o dinheiro traz felicidade, então me dá o seu dinheiro e vai ser feliz. Há pessoas que afirmam isso. Eu não sei se você já ouviu isso, alguém já brincou com você assim, ou comentou isso com você, mas há pessoas que acreditam, o dinheiro me traz felicidade sim. Se você não acredita nisso, me dá o seu dinheiro para mim e vai ser feliz sem o dinheiro. Só que, meu querido, o valor monetário, a felicidade, o valor da felicidade não está no dinheiro. Preste bem atenção. Nós, como cristãos, não podemos acreditar que a felicidade nossa se resume nos valores monetários que adquirimos. Veja bem, embora os valores monetários, como no texto,
nos ajudam a pagar as nossas despesas, pagar as nossas contas. A nossa felicidade como cristãos, como servos de Deus, como servos de Jesus, não deve estar focada no valor monetário. O valor monetário tem o seu lugar, é óbvio, né? Então, mas pesquisas apontam, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção, pesquisas apontam que o dinheiro é uma moeda que até traz felicidade, mas depende do momento e depende da situação. Pesquisas apontam que o dinheiro é até uma moeda que traz felicidade. Só que o dinheiro traz felicidade no caso de extrema necessidade. O valor monetário pode até trazer felicidade, mas para uma pessoa que está num estado de extrema necessidade. Como assim, pastor? E aí eu quero dar um exemplo aqui. Para pessoas que nunca tiveram nada, o dinheiro traz felicidade. Por exemplo, o dinheiro pode trazer uma certa felicidade para quem andava de ônibus e comprou um carro. E a pessoa então passa a ser feliz por esse momento de adquirir algo com o valor monetário. Por exemplo, mas a felicidade não pode trazer, o dinheiro não pode trazer tanta felicidade para uma pessoa que já tinha um carro excelente e trocou por um carro ainda melhor. Porque para a pessoa talvez isso não vai trazer felicidade, talvez seja algo que ela fez de uma forma muito simples. Então veja bem, o dinheiro nunca trará felicidade para pessoas que já possuem dinheiro demasiadamente. O dinheiro vai trazer felicidade para quem está em caso de extrema necessidade. Mas quem já tem dinheiro demasiadamente, o dinheiro não vai trazer felicidade. Eu quero te dar outro exemplo aqui, né? Vamos supor, o dinheiro vai trazer felicidade para quem não tinha uma casa. Para quem, sei lá, morava debaixo da ponte e aí comprou uma casa. Aí essa pessoa vai ficar feliz porque o dinheiro deu a ela, o valor monetário deu a ela uma casa, um lugar para morar, quando ela estava numa situação de extrema escassez. Agora preste atenção, o dinheiro não vai trazer felicidade, para uma pessoa que já tinha uma mansão, por exemplo. E aí ela troca por uma mansão só porque ela queria, troca por uma outra mansão só porque ela queria mudar de bairro. Com certeza, isso não vai trazer felicidade para ela, porque ela já tem valor financeiro, valor monetário demasiadamente. Então, uma pessoa que tem uma mansão já e troca por outra mansão um pouco maior não vai fazer tanta diferença. O dinheiro fará diferença na vida de uma pessoa que ganhava, por exemplo, menos que o salário mínimo e aí passa a ganhar, vamos supor, 20 mil reais. Aí o dinheiro vai trazer felicidade. Nossa, eu ganhava menos que o salário mínimo, passei a ganhar 20 mil reais. Só que aí, meu irmão, minha irmã, você vai ver que uma pessoa que ganha, vamos supor, 1 bilhão de reais e passa a ganhar 1 bilhão de reais e 20 mil, não vai trazer felicidade, não vai trazer nenhum impacto. Você está entendendo? Então, o dinheiro traz felicidade para pessoas de extrema necessidade, mas não para pessoas que já têm dinheiro em demasia. Então, meu irmão, minha irmã, nós como cristãos, não podemos colocar a nossa felicidade, a sua felicidade, a minha felicidade, no valor monetário. Não dá, meu irmão, minha irmã, porque a nossa felicidade não é um valor monetário. O valor monetário vai ajudar a gente a pagar as contas, vai ajudar a gente a quitar as nossas dívidas, mas a nossa felicidade não depende desse valor, não depende desse estáter que a gente vai tirar da boca do peixe. Não depende do tributo que nós vamos pagar ou do dinheiro que recebemos para pagar o tributo. Então, meu querido e minha querida, no texto que lemos fica claro que Jesus entendia o valor financeiro e o valor dos impostos das coisas. Porém, o texto deixa claro, quando Jesus nos deixa claro que ao fazer o milagre de fazer com que o estáter aparecesse na boca de um peixe, Jesus está querendo dizer para mim e para você que Ele é maior do que qualquer valor financeiro, e que Ele é o dono do ouro e que Ele é o dono da prata, e que Ele é que supre as nossas vidas. Quando Ele fala para Pedro, Pedro, vai lá e pesca o peixe, e ao pegar esse peixe, você vai tirar da boca dele uma moeda, e aí você vai pagar o seu imposto e o meu imposto, o seu tributo e o meu tributo.
Jesus estava querendo dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã: eu sou maior do que qualquer valor cobrado dessa terra. Eu sou maior do que qualquer valor monetário dessa terra. E você tem que aprender a depender de mim. Eu não sei se você sabe, mas no grego, a palavra peixe é ínctus. E a palavra peixe a palavra ínctus no grego é a abreviação de Jesus Cristo vitorioso. Jesus Christus, ictus. Então o símbolo do cristianismo durante o primeiro século era o peixe. Então Jesus estava querendo dizer para Pedro: Pedro, você precisa entender que você não depende do dinheiro, você depende de mim. Eu sou aquele que te supre, eu sou aquele que te nutre, eu sou aquele que te sustenta. Então Jesus está falando para Pedro o seguinte: eu não sou algo mais importante da sua vida, eu sou algo suficiente na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós perdemos anos da nossa vida só preocupado com as finanças. E esquecemos, nós trabalhamos 8, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 32 horas, 24 horas do dia, preocupado com o dinheiro, quando na verdade uma coisa nos bastava: não só trabalhar pelo dinheiro, mas também, meu irmão, minha irmã, trabalhar pelo reino, entendendo que eu também tenho que ter tempo com Jesus, de qualidade, eu também tenho que buscar Jesus, amar Jesus, e também colocar o meu empenho e a minha força no valor que é Jesus. Qual é o valor que Jesus tem para você, meu irmão, minha irmã? Será que você valoriza mais o dinheiro ou a Cristo? Segundo valor que o texto nos aponta é o valor sentimental. Nós falamos então do valor monetário, agora nós vamos falar do valor sentimental. E eu quero citar aqui e mencionar o texto de Mateus, capítulo 21, verso de número 13. Também é um texto muito conhecido, porque Jesus está lá no templo e ele começa a destruir tudo lá no templo, e ele fala o seguinte: essa casa, que ele estava se referindo ao templo, essa casa será chamada casa de oração. Vocês, porém, estão transformando essa casa, a casa do Pai, casa de oração, num covil de salteadores. Sabe, meu querido e minha querida, o texto nos aponta que as 2 dracmas eram para a manutenção do templo. As 2 dracmas, o imposto cobrado do texto que nós lemos, era para a manutenção do templo. E eu quero dizer para você que o valor sentimental é aquilo que diferencia para nós aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. É os nossos sentimentos e a nossa emoção em algo que faz que a gente diferencie algo que tem preço e algo que tem valor. Eu não sei se você sabe, preço e valor são coisas totalmente diferentes, totalmente distintas. Sabe, meu irmão, minha irmã, deixa eu explicar um pouco mais para você. Há uma frase que diz: preço é o que eu pago, valor é o que eu levo. Eu quero explicar um pouquinho mais para você. As pessoas que têm algo de valor sentimental com eles, têm um grande apreço por esse algo que tem um valor sentimental. E aí você pode chegar e falar assim: olha, eu te ofereço R$1.000. Vamos supor aqui que você tem aí uma caneta de ouro que você ganhou do seu bisavô. Essa caneta está passando na família já há anos, então ela tem um valor sentimental. Vamos pensar aqui comigo. Aí não adianta ninguém chegar: eu te ofereço R$100, R$200, R$300 por essa caneta. Se é uma caneta que tem um valor sentimental, você não vai vender ela por preço nenhum, porque ela é a família, essa caneta está passando as gerações. Então o valor sentimental vai diferenciar do que é preço e do que é valor. Porque, meu irmão, minha irmã, aquilo que tem valor para nós não vendemos a qualquer preço, e às vezes nem vendemos. Sabe, meu irmão, minha irmã, tem pessoas que têm algo de valor sentimental tão grande que não vende por preço nenhum, porque a carga emocional desse objeto, dessa coisa, é tão grande que preço do mundo nenhum compraria. Pode ser até com um filho nosso, pode ser até com um familiar nosso. Já pensou se alguém da sua casa é sequestrado e a pessoa pede, sei lá, R$1.000 do resgate? Você vai arrumar esse dinheiro rapidinho, porque se você ama quem foi sequestrado, esse valor não é nada. Então, meu querido, minha querida, preste bem atenção. Sabe aquelas pessoas que amam o que fazem também? Aquela pessoa que ama o que faz.
aquela pessoa que gosta do que faz, é aquela pessoa que acaba dizendo assim, olha, eu ganho pouco, mas como ela valoriza tanto o que ela faz, ela fala assim, eu ganho pouco, mas eu me divirto, porque ela ama o que ela faz, porque o que ela faz não tem valor. Sabe aquela pessoa que ama o que faz, que diz assim, olha, eu me sinto a pessoa mais rica do mundo, eu me sinto a pessoa mais rica do mundo por fazer o que eu faço, porque essa pessoa, ela faz algo por valor e não por preço. Sabe, meu irmão, minha irmã, porque o dinheiro nem sempre vai poder comprar gratificação emocional. Eu vou repetir isso. O dinheiro nem sempre vai poder comprar gratificação emocional. Então o valor emocional, ele pode ser até maior do que o valor monetário. E a felicidade como carga emocional vai fazer a gente perceber que nem sempre o dinheiro está na frente das coisas. Por exemplo, se te pedisse para escolher entre R$1 milhão ou ver uma pessoa que você ama muito e há muito tempo que você não vê. Vamos supor, alguém que você ama muito, faz tempo que você não vê, um amigo, um familiar. Se te oferecesse, olha, eu te dou a oportunidade de você falar com essa pessoa que você ama. Ou R$1 milhão. O que vai fazer você escolher? Se é a pessoa ou se é o dinheiro? Vai ser o peso emocional, a gratificação emocional que você tem, ou pelo dinheiro, ou pela pessoa. Se a pessoa é muito amada, é lógico, é óbvio que você vai escolher a pessoa. Você não vai querer nem saber do dinheiro. Mas se você não liga muito para a pessoa, você vai querer o dinheiro, você vai pensar com a razão e não com a emoção. Porém, meu querido, preste bem atenção. Jesus faz uma pergunta para Pedro. A pergunta é o seguinte: de quem os reis cobram os impostos, Pedro? Dos seus filhos ou dos estranhos? E Pedro, sem titubear, responde: dos estranhos. E aí então, preste bem atenção. Isso mostra, quando Pedro responde isso, e quando Jesus faz essa pergunta, isso mostra o valor emocional que Jesus tinha pela casa, pelo templo, pela casa de Deus. Porque Jesus estava falando assim: você acha que o meu pai vai cobrar imposto de mim que sou filho? Você acha que o meu pai, Pedro, vai cobrar imposto de mim que sou filho? Para a manutenção da casa dele, casa de oração? Olha aí que interessante, meu irmão, minha irmã. Jesus tinha um apego emocional ao propósito de Deus, à casa de Deus. Quantas vezes eu não já falei isso aqui, principalmente na minissérie dos Bem-aventurados, que Jesus nunca defendeu a sua reputação porque ele era pacificador, ele era manso, ele era humilde. Podiam xingá-lo, mentir sobre ele, mas ele nunca se defendia. Mas o que ele defendeu? Ele defendeu a casa do Pai, ele defendeu o reino do Pai. E aí ele virava o leão da tribo de Judá, irmão. Ele pega, chuta as coisas e fala: vocês estão transformando a casa do meu pai, que é casa de oração, em covil de ladrões. Jesus tinha um apego emocional às coisas do reino. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Jesus deu a vida dele pela igreja. Jesus deu a vida dele por mim e por você. Sabe, meu irmão, eu não tenho medo de que quando a igreja voltar após essa pandemia, muitas pessoas vão se desviar da fé e da igreja. Mas eu quero dizer aqui com toda a convicção no meu coração, que nós temos que amar a igreja, porque Jesus Cristo se deu por ela. Jesus morreu por mim e por você. Então, meu querido, preste bem atenção, minha querida. Jesus estava falando assim: meu pai não cobra imposto de mim, eu sou filho. A casa é dele. Eu amo essa casa é casa de oração para todos os povos. Sabe, Jesus tinha pela casa de Deus e pelos propósitos de Deus um apego emocional pelas convicções, e foi por isso que ele veio, para destruir aquele templo de Jerusalém, não com as suas próprias mãos, mas levantando um novo templo, porque ele mesmo anunciou que não ficaria pedra sobre pedra. 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, e hoje existe um novo templo, e esse templo sou eu e sou você. Hoje existe uma igreja, essa igreja somos nós. Sabe, meu irmão, minha irmã, Jesus tinha propósitos ao afirmar algumas coisas. Então estava sendo cobrado impostos para a manutenção do templo.
E aí Jesus, o versículo que nós lemos lá de Mateus, que eu comentei, de Mateus 22, verso 21, Jesus estava afirmando que a casa do Pai, casa de oração, não tem o propósito de ser um banco. A igreja não é uma empresa. A casa do Pai não é uma casa de câmbio, mas é uma casa de oração para todos os povos. E aí, meu querido e minha querida, eu quero trazer uma máxima aqui para nós. Jesus é o caminho, mas a igreja nunca pode ser o pedágio. Quero repetir isso. Jesus é o caminho, mas a igreja nunca pode ser o pedágio. Terceiro e último, para nós finalizarmos. Eu falei então do valor monetário, falei do valor sentimental, emocional, e agora eu vou falar do valor existencial. Valor existencial, eu quero citar aqui um texto de João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12 vai dizer, é um texto bem conhecido também. João vai declarar que a todos os que receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quando nós falamos de valor existencial, nós falamos também de valor espiritual, e eu quero aqui linkar as duas coisas. Porque o último valor mencionado por Jesus, aqui no texto que nós lemos, é o valor existencial. E a diferença desse valor para o valor sentimental, o valor existencial para o valor sentimental, é que a valorização do valor existencial não está naquilo que a gente se apega, mas está naquilo que a gente é. Então o valor monetário é aquilo que nós temos, e alguns acham que a felicidade vem pelo valor monetário. O valor sentimental é aquilo com que a gente se apega, e alguns acham que a felicidade está naquilo que a gente se apega. Mas o valor existencial está naquilo que a gente é, está na nossa identidade. E foi isso que Jesus também falou no texto. Sabe, a diferença está no valor de quem você é. O valor existencial está no valor de quem você é, no valor da sua identidade, e não daquilo que você tem. Sabe, no texto que nós lemos, muitas pessoas podem focar no milagre de Jesus ter feito uma moeda aparecer na boca de um peixe. Outros podem, ao ler esse texto, se focar na questão que Jesus pagou o imposto. Olha, Jesus pagou imposto, olha. Outros podem focar em muitas outras coisas, mas eu acredito que o que mais Jesus ensina nessa passagem é o valor de ser filho do rei. Porque quando Jesus pergunta isso, olha, de quem é que se cobra, de quem os reis cobram impostos? Dos filhos ou dos estranhos? E Pedro responde mais uma vez, de forma sábia, dos estranhos. E Jesus falou, então estão isentos os filhos de pagar impostos. Jesus estava falando dele, meu irmão, mas também estava falando de nós. Sabe, meu querido, enquanto muitos estão procurando a felicidade no dinheiro, muitos estão procurando a felicidade naquilo que gera uma gratificação emocional, todo cristão, eu e você, cada discípulo de Jesus, deveria colocar a sua felicidade na suficiência de Cristo. Sabe, meu irmão, minha irmã, cada um de nós deveria colocar a sua felicidade na identificação de Cristo, com Cristo, e na esperança de sermos co-herdeiros também com Cristo. Por quê, pastor? Porque Ele nos adotou. E nós cantamos aqui várias vezes, fomos adotados como filhos. Eu e você, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos da cruz, mas ao sermos reconciliados com Deus, através de Jesus Cristo, o Pai nos adotou, o Pai nos escolheu, nos abraçou, nos chamou de filhos e filhas. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós estamos isentos, como Jesus disse no texto, não de tributos, mas isentos do pecado, isentos não de tributo, mas isentos da morte, isentos não de tributos, mas isentos da condenação. Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer que nenhuma condenação há, nenhuma condenação existe, nem morte, nem poderes, nem alturas, nada pode nos afastar do amor de Deus,
Por quê? Porque nós estamos em Cristo, e o que nos faz filhos é estarmos em Cristo, nos identificarmos com Cristo, imitarmos a Cristo e sermos como Cristo. Sabe, meu irmão, minha irmã, é essa a nossa felicidade. A nossa felicidade deveria estar e ser simplesmente na identificação com Cristo. Mas a gente busca tantas coisas e acaba desprezando a principal. E por que eu quero equivalar aqui o valor existencial ao valor espiritual? Porque a nossa existência só tem valor na nossa espiritualidade. Mas não em qualquer tipo de espiritualidade. Na espiritualidade que nos faz parecido com Cristo. Eu já disse isso e repito aqui várias vezes nos cultos presenciais. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Sentir um arrepio, um calafrio. Nós somos seres espirituais, passando por uma experiência carnal com a qual nós temos que vencer. O que para nós era corpo se tornou carne depois do pecado. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós temos a péssima tendência de buscar a felicidade externa e desprezar a felicidade interna da vida que a gente porta, chamada Jesus Cristo. Um cristão nunca vai ser bem-aventurado se não entender o valor da sua vida para Deus. Você nunca vai ser uma pessoa feliz se você não entender o valor que a sua vida, que a sua existência tem em Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, você nunca vai entender o valor que tem a sua vida e nunca vai ser feliz sem entender o valor que a sua vida tem para Deus até aqui nesse mundo. Você não foi plantado aqui à toa. Sabe, meu irmão, minha irmã, a expressão de Jesus, essa expressão, e aqui eu quero repetir, logo estão isentos filhos. Logo estão isentos filhos. Eu acredito que não é só sobre uma questão de imposto, mas é que Jesus está falando que acima de tudo, ainda que o mundo venha cobrar de nós um monte de coisa, ainda que a sua família venha cobrar você de um monte de coisa, ainda que você se cobre de um monte de coisa, Jesus está dizendo para mim e para você, estão isentos, os filhos estão isentos. Os filhos estão isentos. E aí, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que toda a nossa felicidade, está simplesmente no fato de termos a Cristo. Isso deveria bastar para mim e deveria bastar para você. Por isso que eu e você nós temos que valorizar a pessoa de Cristo, aprender a amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a nós mesmos. E amar o próximo como Jesus nos amou. E aí nós podemos perceber também que a ditadura da felicidade que está aí nos nossos dias, nos diz que para que a gente possa existir, para que você possa existir, você precisa ter, você precisa comprar, você precisa experimentar, você precisa possuir, você precisa de tudo a qualquer custo, você precisa de tudo a qualquer modo. Mas Deus, através de Cristo, nos diz, você precisa de mim. Para você existir como meu filho, como minha filha, você precisa de mim. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo para existir. E você precisa de Cristo para coexistir. Porque o chamado não é só de você recebê-lo. O chamado é para que você seja um com Ele. Que você coexista com Ele. Que você seja amalgamado com Ele. Que você seja um com Ele. Esse é o chamado. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que se teve um filho que trouxe alegria para o nosso Abba, para o nosso Pai, para o nosso Deus, esse filho foi Jesus. E se Ele habita em mim, e se Ele habita em você, bem nenhum Deus nos negará.
E sabe o que é mais feliz ainda? A gente entender é que a Bíblia fala que Deus não nos negou a Cristo, como também não nos dará com Cristo todas as coisas. Quer felicidade mais que essa, irmão? Então não valorize mais o valor monetário do que o valor existencial de ser filho. Não valorize mais o valor sentimental do que o valor existencial de ser filho. E aqui a gente conclui, eu quero concluir, finalizar de fato, dizendo que muitas pessoas querem ser felizes e estão preocupadas com a falência financeira. Eu estou com medo de essa crise, essa pandemia, eu estou com medo de falir financeiramente. Tem pessoas que estão desesperadas e perderam o seu emprego, tem pessoas que já perderam o seu emprego, então pessoas estão entrando no desespero, na depressão, porque estão com medo da falência financeira. Outras pessoas estão preocupadas com a falência emocional. Quantos lares já não foram destruídos com essa pandemia? Quantos divórcios já não aconteceram? Quantos problemas familiares não aconteceram? Muitos estão preocupados com a falência emocional. Mas eu quero dizer uma coisa. Mas muitos estão entrando numa falência espiritual, porque perderam o foco de Jesus Cristo. Perderam o foco de quem Jesus Cristo é. E eu quero dizer que ao perder esse foco de quem Jesus Cristo é, cada pessoa que está perdendo esse foco está perdendo a sua identidade. Está perdendo a maior riqueza que pode possuir e que já teve, que é Jesus Cristo. E aqui eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando, que é muito sério isso, muito importante isso. O diabo não tem poder de tirar Cristo de nós. O diabo não tem poder de arrancar Cristo de você. Mas o diabo tem o poder de colocar Cristo no último lugar da sua vida. O diabo tem poder, meu irmão, minha irmã, de tirar você de Cristo. E isso vai gerar para mim e para você uma falência espiritual. Eu estou falando aqui para quem é cristão, para quem já tem Cristo. E se você não tem Cristo, meu irmão, minha irmã, se atente em recebê-lo, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida ainda essa noite. Muitos estão preocupados com a falência financeira, com a falência emocional, mas não estão preocupados com a falência espiritual. Porque se pararmos para observar a recordação, se você parar para observar, quando nós temos uma recordação da felicidade, já não é mais felicidade. Ah, quando eu comprei tal coisa eu fui feliz. Ah, quando eu tinha tal coisa eu era feliz. Quando a gente para lembrar da felicidade, de algo que a gente viveu lá atrás, já não é mais felicidade, é saudade. Mas quando a gente para lembrar da dor que a gente já passou, se a gente lembra dessa dor hoje, ela ainda é dor. Felicidade, quando a gente lembra de algo que já viveu feliz, já não é mais felicidade, é saudade. Mas da dor que a gente lembra lá atrás e ainda gera dor hoje, ela continua sendo dor. Então, por que eu estou dizendo isso? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a dor continua sendo dor. Felicidade não continua sendo felicidade. Quando nós colocamos a nossa felicidade em outras coisas, e nós já vivemos esse tempo, se nós lembramos desse tempo, desse saudosismo, é só saudade. Mas se você ainda vive hoje uma dor, e essa dor ainda te persiste, se você viveu lá atrás uma dor, e essa dor ainda persiste hoje, ela continua sendo dor. Por isso que Jesus Cristo se manifestou, meu irmão, minha irmã. Para isso que Ele se manifestou. Não para ser um anestésico da nossa dor. Não. Jesus Cristo não se manifestou para ser um anestésico da nossa dor. Até porque Ele mesmo sofreu vários tipos de dor quando estava aqui nessa terra. Mas meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo se manifestou para que Ele possa ser a alegria, para que Ele possa ser o poder de Deus em nós, para que Ele possa gerar em nós a felicidade e a vida abundante. E nenhuma dor se compara a essa vida. Nenhum sofrimento se compara a essa vida.
Nenhuma felicidade se compara a essa vida. Sabe, meu irmão, muitos estão querendo Jesus como um anestésico para a sua dor. Quando na verdade Jesus quer ser muito mais do que isso. Ele quer ser a própria vida em nós. Então, meu querido, minha querida, depende de nós. Qual é o valor que você quer pagar para ser feliz? Eu digo para você que o valor da minha felicidade não tem sabor de mel, teve sabor de sangue, não foi o meu. Foi o de Cristo. O valor pago numa cruz não foi da minha vida, foi da dele. Mas eu tomo esse sacrifício para mim e espero que você tome para você também. Não como um anestésico dos seus problemas. Jesus não quer resolver os seus problemas, Ele quer resolver a sua vida. Porque uma vida resolvida resolve problemas. Eu quero lembrar você, nós cantamos isso várias vezes hoje. Você foi adotado como filho. Você foi adotada como filha. Não despreze esse valor existencial. Não despreze quem você é. Nós não somos deuses, mas carregamos em nós a divindade. Nós portamos uma vida que é maior que a nossa. Feche os seus olhos aí, eu quero orar com você e por você. Pai amado, Pai querido, obrigado pela adoção. Obrigado pela redenção. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, porque no Senhor nós temos tudo o que precisamos. No Senhor, ó Pai, nós temos tudo o que necessitamos. No Senhor, ó Pai, a abundância de alegria. No Senhor a esperança. No Senhor a conforto. No Senhor a verdadeira felicidade, ó Pai. Pai, que possamos, ó Deus, não desprezar o valor existencial que o Senhor nos dá. O valor que o Senhor Jesus Cristo viu em nós, ao morrer por nós, o nosso lugar naquela cruz. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos. Te louvamos e te bendizemos. Se alguém, ó Pai, aqui essa noite, que nos assiste e nos ouve, que ainda não percebeu o valor que a vida dele tem e que a vida do Senhor nele tem, Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor abra os ouvidos espirituais e que haja uma transformação interior poderosa, um despertar interior, Pai, poderoso, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Sabe, enquanto eu orava aqui, eu lembrei de uma canção antiga. Uma canção que diz assim: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Você é valoroso. A sua vida vale muito para Deus. E que importa também que você valorize a vida de Deus em você, até mais que a sua própria vida. Meu querido, minha querida, pega na mão de alguém que está do seu lado aí, com muito amor, com muito carinho. Depois, se necessário, passa o álcool gel. Nós vamos fazer as nossas declarações de fé. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Tudo podemos em Deus que nos fortalece. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Estenda suas mãos como quem vai receber um presente. Vamos receber a bênção apostólica e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e sublime consolação do Espírito Santo, aqueles que em nós enxergaram, a Trindade que em nós enxergou um valor poderoso, a ponto de nos resgatar, seja sobre nós, e sobre nós permaneça, para todos sempre. Quem crê, diga amém, amém e amém. Uma semana